Graça e paz, queridos irmãos. Vamos chegando com a missionária Eli Maria, da cidade do Recife, diretamente do Icapuí, Ceará, aqui na praia da Barreiras de Baixo, e agradecendo a Deus, né? Por tudo o que nós estamos passando. A Bíblia diz: dai graça a Deus por tudo. A hora da live, vai compartilhando essa live, vai trazendo mais pessoas, porque o assunto hoje é quente, é forte e precisamos sim estarmos juntos para sabermos das verdades sagradas, né? Hoje eu estou fazendo uma série de palavras de plano da salvação. Hoje ainda a gente vai ficar em Lucas 23, 39 ao 43, que é o plano da salvação à luz do ladrão da cruz. Amém? Como é que vocês estão? Eu acredito que vocês estejam bem, né? Porque estamos vivos aqui com o Senhor Jesus. Mais uma oportunidade, né? Que o Senhor Jesus está nos proporcionando. E é por isso que a gente é feliz, né? Desafios vêm, desafios vai, a cada dia, matando o leão por dia, que são nossos desafios. O Senhor Jesus, Ele nunca, jamais, em tempo algum, nos trouxe enganado. Ele disse que no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem bom ânimo. É por isso que eu digo, a cada dia a gente vai matando um leão por dia, né? Que são os desafios que nós enfrentamos, que são os desafios, né? E a gente tem que estar ligados no Senhor, fazendo o que mesmo, missionária? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cleide Pereira, Deus te abençoe, filhinha. Estamos aqui juntos na nossa live, falando sobre um único projeto e plano firme do Senhor Deus. A paz do Senhor, pastor Francisco Carlos, graça e paz, pastor, e a todos os ouvintes. Ele está enviando a todos os ouvintes da live, a todos os nossos seguidores. Também quero mandar a minha gratidão para todos lá do canal Caminho da Fé. Vai lá no canal Caminho da Fé e dá uma olhadinha, né? Se você for lá, eu tenho meus trabalhos, mas aqui nessa plataforma maravilhosa que é o TikTok, é uma plataforma rotativa, né, que entra e sai, e a gente vai falando do amor de Deus. Eu tenho aqui na plataforma alguns trabalhos nossos, né, que a gente já fez ao longo dos tempos, né? São mais de 3 décadas da missionária Eli Maria, do Recife, viajando pelo Brasil, né, fazendo missões. Mas o assunto nosso aqui é mesmo que é o plano da salvação, à luz do ladrão da cruz. E o texto é Lucas 23, 39. E a missionária, antes de ler, vai perguntando aos meus internautas: como você está? Eu acredito que esteja bem. Não te preocupas. Não te preocupas, porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. Quem não tem somos nós, né? Mas Deus, Ele tem o controle.
A palavra de Deus, ele fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Isso é que é importante. Vamos estar lendo aqui como base da nossa palavra, mas antes da gente ler, vamos orar ao Senhor, né? A gente tem vários motivos de gratidão para o Senhor. Quais são eles mesmo, missionária? Estarmos vivos, mais uma oportunidade de vida, os livramentos vistos e não vistos. Oh, meu Senhor, neste momento, eu quero te tributar a honra, a glória, o louvor e a adoração para ti. Senhor, eu chamo o Senhor, Espírito Santo da verdade, para estar fazendo parte dessa live, quebrantando os nossos corações, convencendo os nossos corações. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que todos os poderes das trevas que venham a ser contra a tua palavra, contra esta gravação, esta live, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vocês também têm a liberdade de estar aí deixando no chat o nome da sua família para a missionária colocar na cadernetinha de oração dela e eu estarei apresentando para vocês. O tema da nossa live hoje é a luz do ladrão na cruz. Lucas 23, 39, 42. 23, 39. Os dois malfeitores. Daí a gente já quebra que era um bom ladrão e outro mau, não, todos eram mau. Um dos malfeitores crucificados blasfemaram contra ele e disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Bem-aventurado o 40, eu estava lendo outra coisa. O 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes ao Senhor Deus, estando sob de igual sentença. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou-lhe Jesus: lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus respondeu: em verdade vos digo, hoje estarás comigo. Hoje estarás comigo. Então, aquela lenda urbana que eram um ladrão bom e um ladrão mau, não passa de lenda urbana. Eles estavam ali por mérito das suas escolhas, certo? Eles foram sentenciados à pena capital por tudo que eles tinham feito à sociedade. Então, eles estavam ali, sim, porque devia à sociedade, né? Então, mas ali era a última oportunidade de vida, porque esse mundo vai passar, né? Eu fico olhando como as pessoas do mundo se apegam com este mundo, que tudo vai terminar, vai acabar. E o que nos resta? A vida eterna. E aí, como é que nós estamos preparados para a vida eterna? Como é que está a nossa vida espiritual? A vida eterna, como é que está? Então, vamos ler, vamos ver. E a base do texto aqui, né?
É Lucas 23, o 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse. Quando a gente procura Jesus de coração, queridos, ele não é como ser humano. Ele não é. Ele é o Deus de já. Ele nos ouve, Ele nos entende, Ele nos compreende e Ele está disponível para nos ouvir. Eu quero que você entre comigo nesta dimensão espiritual e veja. A situação era caótica. Estava ali 3 sentenciados. Estava ali no meio o autor da fé, o autor da salvação, o único que se propôs para sermos salvos, que compreende a nossa dor. E ele estava ali no meio daqueles 2 ladrões. E a batalha espiritual foi muito tensa, foi grande, foi uma batalha épica espiritualmente. Então o que aconteceu ali? Estava ali a disputa, Satanás querendo levar aqueles 2 malfeitores e Jesus querendo salvar, mesmo sendo ali crucificado. Então, o que aconteceu ali? Estava ali uma batalha espiritual e Jesus estava ali mostrando o plano da salvação. Porque, queridos, como o céu é real, o inferno também é real. E digo mais, o inimigo não está para brincadeira. Ele quer levar o mais de almas para o inferno. Por quê? Mesmo, missionária, porque os dias dele estão contados. Ele tem tempo de validade, sim, para ser lançado no lago de fogo. E quanto mais ele puder enganar essa humanidade, as pessoas, ele vai estar enganando. Ele vai trazendo ilusão para as pessoas. E as pessoas caem na inércia do plano do diabo e não vê o que ele quer. Hoje o Senhor está batendo na porta do nosso coração. Para quê mesmo? Para nos salvar. Então o cenário, que não era esse cenário, a humanidade condenada. Temos aqui 3 cruzes. Temos aqui o justo na cruz central, 2 culpados, um da direita, um da esquerda, que foram julgados, receberam o julgamento da pena capital, certo? E o mundo assistindo aquela crucificação. Então veja o cenário. Um justo no meio, que era Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus. 2 culpados. Então daí você veja que a gente já tira essa lenda urbana que era um culpado e um bom ladrão na cruz. Não, 2 culpados, né? E o cenário ali, o mundo assistindo aquela cena. A cena do Calvário é a síntese da teologia bíblica. Lembra que a missionária sempre fala de teologia, e teologia é isso que nós estamos fazendo, falando da palavra de Deus. Ali estava Romanos 23, a marteologia, né? A materialização da Bíblia ali, da Bíblia ali, a materialização da Bíblia ali, voltando.
estava ali a materialização da Bíblia ali. Por isso que eu anoto as coisas, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os dois ladrões representam o que mesmo missionária representa a humanidade caída. Os dois ladrões, ambos culpados, ambos condenados, ambos à beira da eternidade. E aqui eu quero abrir um adendo, um parênteses para todos os meus internautas, dizendo: nós não sabemos o dia da nossa partida. A gente está aqui pela manhã, não sabemos se iremos chegar até ao meio-dia. Então, nós não sabemos. Os dois ladrões estavam ali à beira da eternidade. E qual eternidade mesmo, missionária? As duas. Porque tem duas eternidades: o céu e o inferno. Se você não tem Cristo como passaporte de verdade, você está trilhando uma eternidade sombria e perigosa, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. É uma eternidade sem Deus, inferno, que é real. E quem mais falou do inferno, quem foi mesmo missionária, foi Jesus. Jesus, ele foi o que falou mais sobre o inferno. E a outra eternidade eterna, aquele da salvação, do céu, do paraíso. E então veja o contexto. Ali tinha dois homens que sabia que estava prestes a morrer. Eles tiveram o maior privilégio que poucos têm. E eles tiveram ali o privilégio de saber que há algumas horas ali eles estariam trilhando a eternidade. Então, os dois ladrões representam a humanidade caída, ambos culpados, ambos condenados, ambos à beira da eternidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. As coisas daqui são efêmeras. Eu já falei, falo muito isso. Tudo isso vai passar, gente. Beleza passa, idade passa, amores passa, bens passa, o tempo passa. Mas a morte, ela é certa para todos nós. Onde é mesmo que você vai passar a sua eternidade, meu querido internauta? Que esse mundo é efêmero. Eu vejo tantas pessoas, querido, fazer questão por casa, questão por terrenos, questão por coisas material, morre e segue-se ao juízo. Acabou-se. Depois da morte, segue-se ao juízo eterno. Se está em Cristo, nova criatura é. Se não está em Cristo, tudo vai passar. E aqui começa o confronto. A gente já viu o quadro: um justo, dois condenados. E aqui começa o confronto. Não existe neutralidade diante da cruz. Pega essa frase de efeito. Não existe neutralidade diante da cruz de Cristo. Não, eu sou neutra. Eu não sou um lado e eu não sou o outro lado. Eu vou ficar em cima do muro. Queridos, o muro já é de Satã. Então, não existe neutralidade. Ou você endurece, ou você se rende ao Senhor. Ou você endurece o coração,
ou você se rende ao Senhor. Segundo, a revelação do pecado, a martiologia. O que é a martiologia? É o estudo do pecado. Então aqui nós estamos vendo dois pecadores, né? Então um dos ladrões blasfemou, ele blasfemou. Em meio àquela condição que ele estava ali, ele blasfemou. E não tem acontecido isso no meio de muitos que convivem entre nós? Ou vocês pensam, queridos internautas, que eu fazendo a live aqui, muitos gostam? Muitos não gostam não de ouvir não, a palavra de Deus não. Sabe por quê? Porque ela confronta. Sabe por quê? Ela fala a verdade. Sabe por quê? Ela confronta as pessoas. A palavra de Deus confronta. E ali, o ladrão, um dos ladrões, não queria. Ele disse, és tu, o Cristo, salva-te a ti e a nós. Então ele quer livrar, ele queria livramento, mas não queria o senhorinho. E não é hoje muitos assim mesmo? Querem livramentos, mas não querem o senhorio do Senhor Jesus. Querem a benção. Sabe quando querem a benção? Quando estão no leito da morte. Ah, é tanto pedido de oração. É tanto desespero, porque querem só a benção. Fica em cima do muro, como ladrão. Então, não tem esse termo de ficar neutro diante da cruz. Querem a benção, mas não querem o abençoador. Isso me faz lembrar uma experiência que eu tive lá, quando eu fazia capelania hospitalar no HGV, Hospital Getúlio Vargas, hospital que tem de grande porte em Recife, de referência, um hospital federal. E eu estava ali na ala vermelha, e eu fui falar, não vou entrar em muito detalhe, porque eu quero trazer a palavra, mas eu fui falar ali com o Senhor sobre Jesus, o amor de Cristo, e ele me cuspiu a minha cara. E foi um corre-corre ali naquela situação, ainda bem que eu usava óculos, porque os nossos olhos, ele é vascularizado, tem muitos vasos, e ele me cuspiu e ele soltou um palavrão contra Jesus. E eu saí dali, as meninas me socorreram, botaram soro no meu rosto, lavaram, perguntaram se eu estava bem, se eu queria tomar alguma medicação. Eu disse, não, eu estou bem. E eu cheguei lá, voltei de novo, abençoei ele e fui falar com outras pessoas ali, né? Porque eu estava ali como técnica de enfermagem, que eu estava fazendo um estágio de emergência, que eu sou técnica de enfermagem. E aí, quando terminava o meu estágio, eu ia fazer a capelania hospitalar. Então, eu juntava as duas coisas. E então, eu fui embora. No outro dia, eu fui de novo cumprir meu estágio e fazer a minha capelania. E, de repente, então, houve um corre-corre. Eu estava no outro lado, porque a enfermaria, a ala vermelha, tinha paciente de um lado, tinha outro de outro lado. E aí, aquele corre-corre, o que aconteceu mesmo? Aquele senhor tinha entrado em óbito, ele tinha falecido. Então, ele ali teve a oportunidade de alguém ir ali e falar do amor de Deus, a mensagem da cruz, o que nós estamos fazendo hoje, porque eu e você não sabemos a hora da nossa partida, porque todos partiremos e seguiremos em juízo.
diante de Deus. Então, o ladrão blasfemou e ele disse: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele queria livramento, mas não queria o senhorio. Ele queria sair daquela condenação, mas ele não queria Jesus. É triste, viu? É muito triste. Muitos irão perecer. E a pergunta que não quer calar: e você? Quantas oportunidades Deus te deu? Meu querido ouvinte, meu querido internauta, eu já disse, as minhas redes sociais, eu só tenho 2 redes, né? O YouTube, o canal Caminho da Fé, missionária Eli Maria, da cidade do Recife, e tenho aqui essa plataforma maravilhosa que é o TikTok. E você? Quantas oportunidades Deus está te dando e você ponderando, deixando para mais tarde? Não, eu quero servir a Deus do meu jeito. Não. Não existe neutralidade. A Bíblia diz, Jesus ele disse, há 2 caminhos, um largo e um estreito. O largo conduz para a perdição. E como é o largo mesmo, missionária? É aquele que você diz: não, eu já tenho um Cristo, mas eu vou viver a minha vida da forma que eu vivo. Não funciona. Sinto muito. Não funciona. Não é assim. De jeito nenhum que funciona. E tem um caminho estreito que Jesus ele disse, e são poucos que entram por esse caminho. O largo tem muitos. Então o estreito é o que mesmo, missionária? É aceitar o senhorio de Cristo. Aceitar o senhorio de Cristo. Você já entregou o seu livre-arbítrio ao Senhor Jesus. Esse funciona. Aí você pega um passaporte, que é sua salvação em Jesus, e você partindo, você entrará no céu. Primeiro, reconhecer o seu pecado. Nós, na verdade, com justiça, receberemos o castigo. Ele não relativiza a sua culpa. Voltando um pouquinho. Ele não relativa a sua culpa, quer dizer, ele não reconhecia que era culpado. Culpado não culpa o sistema, não culpa a sociedade. Ele confessa. É assim que acontece com o que reconhece que é pecador, né? Que foi o outro ladrão. Ele não queria escapar da dor, mas não queria arrependimento. O outro, porém, reconhecia 3 verdades fundamentais. É isso que eu quero chegar. O primeiro não reconhecia a sua dor, não reconhecia o arrependimento. O outro, porém, reconhecia 3 verdades fundamentais. Foi aí que eu me enrolei, né? Eu sou humana, né? Eu erro. Nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo. Foi o que o outro ladrão falou. Ele não relativou, era essa palavra que eu queria dizer, né? Relativou o seu pecado, a sua culpa. Culpou o sistema. Não, eu estou aqui por causa do sistema. Ele não culpou a sociedade. Não, eu estou aqui por causa da sociedade. Ele confessa. A salvação começa quando cessa as culpas. É aí que começa a salvação. Quando nós reconhecemos que somos culpados, né? Como assim? Missionária é assim, mais ou menos. Eu reconheço que sem Cristo eu não tenho salvação. Porque meios de salvar-se inventam.
A religião salva, não salva. Religare não salva ninguém. O que é religare? Vou repetir de novo. Eu repito para ficar no subconsciente. Religare é religar o homem a Deus, a religião. Em latim é religare. A religião não religa o homem a Deus. Só quem religa o homem a Deus é Jesus. Então, religião não salva, boas obras não salva, boas intenções não salva, nada salva. Quem salva é Cristo. Jesus doa em quem doer, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o único que vai nos salvar. Então, ali está Cristo como Salvador. No momento mais escuro, a gente vê aqui a revelação da justiça, cristologia, que entra o estudo sobre Jesus. Cristologia. Aqui a gente vê a revelação da justiça de Cristo. Ele declara: este nenhum mal fez. Quem declarou? O outro ladrão que reconheceu. Eu e você somos culpados. O ladrão da direita disse para o ladrão da esquerda. Mas este aqui é inocente, é Cristo, é justo. Cristo é o Cordeiro sem defeito. Então aqui entra a doutrina da cristologia na teologia, o estudo de Cristo. Ali está a doutrina da substituição penal. Então ali Jesus estava substituindo nós pecadores, a pena máxima, né, que era o nosso destino. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o ladrão da direita, ele falou isso. Ali está a doutrina da substituição penal. O culpado morre, o inocente também morre. Então morreu ali o culpado, morreu também ali o inocente. Quem era o inocente? Jesus substituiu o culpado. Então, onde é que está também? Mas só um morre pelos pecados. Quem foi que morreu pelos pecados? Isaías 53 nos mostra. Se cumpre ali na cruz. Isaías 53. Coisa boa é falar do amor de Deus. E eu peço aos internautas que orem pela missionária, porque é matando um leão por dia, viu? Tem as perseguições das guerras frias, mas eu não ligo não. Eu não calo minha boca. Eu falo do amor de Deus, a mensagem da cruz. Amém? 53 de Isaías, o sofrimento vigário do servo do Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, estava se cumprindo Isaías 53, ali na crucificação de Jesus. Porque foi subido como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Glória a Deus. Jesus estava ali na cruz. Para nos salvar. E tantos dão as costas de Jesus. E não valorizam o seu sacrifício vicário. Porque foi substituído como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Era para nós estarmos ali naquela cruz. E o Senhor nos subsistiu.
subindo como renovo perante ele, como a terra seca, a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele estava deformado ali na cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. E não é isso que fazem com nosso Jesus, com nossa pregação, que incomoda o mundo? Falar do amor de Jesus, muitos vão se arrepender amargamente em desprezar o autor da fé. E hoje, se você entrou nessa live, porque Jesus quer sim ter um encontro com Jesus, com você. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e o moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado Foi isso que o Senhor Jesus passou por nós. Como você dá as costas, Jesus? Jesus está voltando. Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. O que foi que nós fizemos com nossas oportunidades? Levado a um matadouro e como ovelha muda perante o seu tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linguagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nenhum fez injustiça, nem tolo algum se achou, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, como o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vocês ouviram essa leitura? Que aqui não fala que foi religião, que foi na cruz. Aqui não fala que foi caridade, que foi na cruz. Aqui não fala que foi pontos filosóficos, sistemas,
mas foi Jesus moído na cruz. Então, aqui mais um morreu, mas só um morreu pelos pecadores, Isaías 53, se cumpre aqui. Então você ainda tem coragem de dar as costas? A pessoa que mais te ama, a missionária, o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, meus amigos mais te ama. Não, queridos. O amor ágape, o maior amor, o melhor amor que te compreende e que entende quem é você, te aceita com os teus erros, com tuas fraquezas, com os teus defeitos, é Jesus. E o amor ágape está aqui em duas pessoas, em Deus, que deu o seu Filho, e em Jesus, que se submeteu a vir morrer por nós. Não dê as costas a Jesus. Vamos partir desta terra, vamos morrer. E o que é que tens em juízo? O que é que tu tens para apresentar, se nem a Cristo tu queres crer, aceitar? Vamos ver o que aconteceu mais nesse cenário. A revelação da salvação, a revelação da fé salvadora, soteriologia. Na teologia é o estudo da salvação. Porque eu sempre falo em termos teológicos, para deixar vocês e eu sábios. A soteriologia é o estudo da salvação. Ela diz, Jesus, ele diz, o ladrão da direita, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja só, ele observou que estava ali o autor da fé. Ele não tinha mais escapatória. Ele não tinha mais saída. Ele não tinha para onde ir. E aí eu te pergunto hoje, querido internautas, para onde nós teremos? Qual é o caminho que teremos? Com o mundo está em bancarrota. O que é bancarrota, missionária? É se acabando tudo. O mundo está em falência, só você que não percebe. A natureza está gemendo, entrando em dores de parto. Os mares de todo o planeta estão em transformação. Tudo se cumprindo, terremoto, maremoto, os alicerces sociais estão em ruínas. As famílias estão em bancarrota, em falência. Filho não se entende com os pais, pais não se entendem com os filhos. Os casamentos se deteriorando, sendo enferrujando. As instituições religiosas, por sua vez, em decadência, em falência, não dando resultado positivo, porque só existe um resultado positivo, que é Cristo. Então, para onde iremos? Para onde iremos mesmo, missionária? E isso o ladrão da cruz observou nos seus últimos momentos. Senhor, eu não tenho para onde ir. E eu creio em Ti. Ele estava dizendo ali, entre linhas, eu sou um bandido pecador mesmo. E eu preciso do Senhor. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Observe a profundidade dessa frase que o ladrão da direita disse. Ele verbalizou. Ele chama pelo nome de Yeshua,
Jesus, o Senhor Salvador. Quando a gente chama Yeshua, teologicamente a gente está chamando Jesus, o Salvador. Vamos lá. Ele crê no reino, mesmo vendo um homem ensanguentado. Ele crê no reino, mesmo vendo um homem ensanguentado ali. Ele reconhece a soberania futura de Cristo. Ele foi tocado pelo Espírito Santo da verdade, porque ele abriu, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece que sem Cristo ele não vai ser salvo, ele reconhece a soberania de Jesus ali, ele reconhece a soberania futura de Cristo, ele é fé genuína, o ladrão da direita, ele é fé genuína. Não é emoção, não é ritual, não é tradição religiosa. Ele reconhece fé genuína. E eu reconheci também fé genuína algum tempo atrás, quando eu vi que o Senhor Jesus só é a salvação. Não é emoção, não é rituais, não é tradições religiosas, é redenção total diante do Rei crucificado, é se render a Ele. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu dependo de Ti. Não é tradição religiosa. A graça soberana, essa graça, ela é soberana. Hoje estarás comigo no paraíso. Ponto batido, prego batido, ponta virada. Foi isso que Jesus deu a declaração. Hoje estarás comigo no paraíso. Porque, detalhe, Deus não é menino não. E ninguém faz barganha com Deus, porque muitos fazem barganha com Deus. Ah, não, eu oro. Ah, não, eu sou já crente. Ah, não, eu faço isso. E Jesus, ele conhece mente e coração. Ele é que sonda os pensamentos obscuros da humanidade. Então, ele sondou a mente daquele homem, ele sondou o coração daquele homem e viu que era um arrependimento, uma metanoia genuína. O que é mesmo missionária metanoia? Mudança de pensamento, mudança de atitude, dá meia volta, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui explode a graça de Deus. Explode a graça salvadora, a graça renovadora, a graça libertadora, a graça curadora, a graça saradora. Na cruz, puf, explodiu, aleluia, a graça. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Não vem pela religião, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. A graça, a graça. Hoje estarás comigo no paraíso. Aqui explode a graça. Ele não foi batizado por submissão. Não precisou batismo. Na hora que ele reconheceu a graça salvífica, ele ali foi
batizado na graça salvadora. Ele não foi batizado, não fez boas obras, não fez, não deu tempo, estava morrendo ali. Quantos na última hora aceitam Jesus? E eu me lembro, amanhã vai fazer alguns anos que eu estava na capelania hospitalar, no hospital de referência, o HR, Hospital da Restauração, é o hospital de referência de Pernambuco, é federal. E todo carnaval eu ia para o hospital. E ali muitas almas, né? Eu ficava naquela unidade da emergência a partir da manhã, quando chegavam os baleados, esfaqueados, trauma, acidente de moto, automobilístico, atropelamento, acidentes. E eu recebia, e muitos ali, naquela emergência, aceitava Jesus como Senhor e Salvador. Na última hora, aqui explode a graça. Ele não foi batizado, ele não fez boas obras, ele não desceu da cruz para provar mudança, ele não teve tempo de crescer espiritualmente e ainda assim foi salvo. Ele não teve uma história de vida cristã, mas a graça alcança a última hora. Basta crer, né? Basta crer. Por quê? Porque a salvação não foi por mérito nosso, querido. Não é quantidade de tempo que seguimos a Cristo que vai nos salvar. Eu sempre digo isso. A quantitativa de tempo que nós servimos ao Senhor serve de experiência. Para a salvação, não. Não. Porque a salvação nunca foi mérito de ninguém. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Efésios 8. Efésios 2. Vamos abrir a nossa Bíblia. Oh, glória por esta graça bendita. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está aí. Oh, aleluia! Ele ainda hoje está com os braços abertos para nos salvar. Por quê mesmo? Porque a porta da graça não fechou ainda, né? Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se gloreie, é dom de Deus. Então, não é mérito, é graça. Mas cuidado, viu? Porque a graça, ela é mais forte, tão quão forte que a lei. Mas a graça, que é a salvação, é a mesma que confronta. Ela é a lei também, a graça que salva é a mesma que confronta. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Então ela está nos confrontando. Qual vai ser mesmo o lado da sua cruz? A esquerda ou a direita? Qual vai ser mesmo a sua decisão? O confronto final é esse. Havia 2 ladrões. Ambos ouviram as mesmas palavras. Quer dizer que ninguém vai sair dessa esfera terrestre sem ouvir a palavra de Deus. Ambos viram o mesmo Cristo. Ambos estavam igual perto da salvação, mas só um se rendeu porque creu. Poderia ter sido os 2, mas o outro não quis. O outro queria ser salvo da condenação, mas não queria ser o Salvador, ter o Salvador. Mas só um se rendeu.
Proximidade não salva. Religiosidade não salva. Assistir pregação não salva. Proximidade, o que é? Não, mas eu sou próximo. Eu visito as igrejas, eu tenho amigos, eu acho que sou salvo. Não salva. Não salva. A imparcialidade não salva. A religiosidade não salva. Não, mas eu sou religioso 300 anos. Não salva. Não salva. Assistir pregação também não salva. Não adianta. Não, mas eu assisto as lives, muitas lives que falam de Deus, elas não salvam, né? Elas não salvam. Fazer live de oração não salva também. A salvação é por Jesus. O que é a salvação? O que a salvação é? Arrependimento e fé em Cristo. Mudança de pensamento. Agora, a aplicação escatológica, né? A escatologia é o estudo das últimas coisas. Aqui nós estamos estudando, mesmo falando sobre... Aqui a gente está falando sobre escatologia. Então, eles estavam prestes para ir para a eternidade, né? E aqui nós vamos ver a aplicação escatológica. O dia glorioso se aproxima, assim como aqueles ladrões. Teve hoje uma decisão, o hoje decisivo, cada uma pessoa tem o hoje decisivo. Talvez seja a última oportunidade de você ouvir essa live, essa palavra. Talvez você não chegue, eu e você, até a noite. Deus lhe dando várias oportunidades para você, né? O dia glorioso se aproxima, né? Hoje, se ouvires a tua voz, não endureceis o vosso coração, como Hebreus 3,15. Não endureça, não sabemos se temos outra vez o hoje, outra vez a oportunidade. Querido, tem pessoas que vão vir aqui essa live, que vai ficar no gravado, e Deus já falou várias vezes para essa pessoa entregar a sua vida a Jesus. Missionária, eu não tenho força. Deus lhe dá força, o Espírito Santo. Missionária, eu não consigo. O Espírito Santo lhe ajuda na sua fraqueza. Só é você ficar firme e ter fé. Não sabemos se teremos outro hoje. Apenas tem esse confronto, essa decisão para nós. Você está em qual cruz mesmo? À esquerda ou à direita? E eu estou falando aqui, eu vou repetir de novo. Não é você ser um religioso, não. Um frequentador de igreja, não. Missionária, eu vou por culto. Talvez você não tenha passado por João 3,3, o novo nascimento. E é bom você fazer uma reflexão. Você aceitou mesmo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem mudança de pensamento, de atitude. A gente não é jamais, em tempo algum, a mesma pessoa. A gente jamais seremos, né? E hoje o confronto é esse. Você está na cruz do orgulho que exige provas? Ou você está na cruz da redenção que clama por misericórdia? O plano da salvação é simples e profundo. Reconhecer que é um pecador, reconhecer a justiça de Cristo, arrepender-se, confessar e confiar somente nele, submeter-se ao seu senhorio. Cristo não é opção. Não, eu vou para Cristo por uma opção. Não. Ele é o único caminho, lembra não? João 14,6, que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, lembra não? Porque mesmo, missionária, ele disse, eu sou o caminho, porque subtende-se que tem outro caminho, que é o caminho largo.
E ele disse, eu sou a verdade. Por que mesmo, missionária, que verdade? Porque existe a mentira. A mentira que muitos estão acreditando, que já estão salvos sem Cristo, que vão sair dessa esfera terrena por causa de uma religião. Ah, missionária, eu sou católica, eu sou crente, eu sou espírita. Nenhuma delas salva. Eita, missionária, não salva não. Não salva. Não salva. E eu acho engraçado que tem gente que diz assim, vá para a igreja para ser salvo. Não vai ser não, porque quem salva é Jesus. Ah, fulano saiu da igreja, se desviou. Ele estava na igreja mesmo, só não estava em Cristo. Volte para a igreja que você está desviado para ser salvo. Não, você tem que voltar para Cristo. Ele é que é o caminho. O único caminho é Jesus que salva. Compartilhe essa mensagem. Eu vou deixar lá no gravado, no canal Caminho da Fé, que todos estão convidados. Missionária Limaria, da cidade do Recife, canal Caminho da Fé, e aqui no TikTok eu vou deixar algumas partes da live e eu vou compartilhar lá. Compartilha, Jesus está voltando. Estamos nas vésperas do carnaval, em umas capitais já começaram. Muitos vão, mas não vão voltar mais, infelizmente. Muitos vão partir e vão enfrentar a eternidade sem Cristo. E hoje, qual é a cruz que você está mesmo? A do orgulho, que existe prova, ou a da redenção, que clama por misericórdia? Qual é mesmo? Então, está aí para você a decisão. Amém? Eu agradeço a todos esses momentos que nós ficamos aqui falando do plano da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e outra oportunidade estaremos fazendo outra live. Peço que ore pela missionária Limaria do Recife, que o negócio está bem tenso, viu? Mas parar de falar de Jesus, eu não paro, né? Então, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, a paz do Senhor para todos.